Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas para todos vocês à nossa aula de número 13 de língua portuguesa para o 6º ano. Vamos então conhecer o assunto da nossa aula, sobre o que é que nós vamos estudar hoje, né? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre linguagem formal e linguagem informal. Então, peço a vocês que já separem um caderninho de língua portuguesa, né? Coloquem lá aula número 13, linguagem formal e informal. Deixem à mão, né, lápis, caneta, borracha, para possíveis anotações. Combinado? Muito bem. E os objetivos para a nossa aula? Que objetivos nós temos para este tempo de estudo? Pois bem, nós temos o seguinte objetivo: reconhecer a linguagem formal e informal nas situações de comunicação. Vamos compreender melhor algumas palavrinhas aqui, né? O que será que é reconhecer? É o mesmo que identificar, é olhar e saber, né? Se é a linguagem formal ou informal. E o que é que são situações de comunicação? São situações nas quais eu vou utilizar a fala ou a escrita com o objetivo de me comunicar, de passar uma mensagem, ok? Material na mão, então, pessoal, vamos lá? Para compreender o que é linguagem formal e informal, o professor vai trazer alguns exemplos para vocês. Nós vamos analisar os exemplos e, na sequência, nós vamos definir cada tipo de linguagem. Ok? Muito bem. Então, um exemplo de linguagem formal. Primeiramente, pessoal, observem a estrutura do meu texto. Eu tenho uma saudação aqui centralizada, com 2 pontos. Eu tenho um texto com parágrafos. Eu tenho uma despedida separada com vírgulas e uma assinatura. Aqui eu já tenho uma característica de linguagem formal, o padrão de se escrever. Que tipo de texto vocês acham que é esse, que começa com senhor gerente? Será que é uma carta? Será que é um bilhete? Vamos ler e daí conversar sobre isso. Senhor gerente, terei de faltar amanhã no trabalho em razão de uma prova bem difícil no colégio. Precisarei estudar, pois, se eu for mal nessa prova, minha mãe vai ficar muito nervosa. Espero que o senhor compreenda a minha situação e me desculpe. Atenciosamente, Pedro. Então, esse é um exemplo de linguagem formal. Vamos comparar agora com um exemplo de texto no qual eu utilizo linguagem informal. Vamos lá? Depois nós vamos conversar com calma sobre cada um desses tipos de texto e as características, ok? Linguagem informal. Oi, Bia. Seguinte, a gente combinou de ir no cinema amanhã, sessão da tarde. Não vai dar. Me esqueci que tenho prova no colégio e se eu não estudar, minha velha me pega no pé. Eu, hein? Tô fora, você me entende. Beijocas, Pedro. Perceberam a diferença, pessoal, de linguagem, né? Entre o texto 1 e o texto 2? Deu para perceber muito claramente. Porém, notem que o assunto é o mesmo. Vamos achar o assunto inicialmente. Qual é o assunto do primeiro texto? Por que o Pedro escreveu esse bilhete para o gerente dele? Por quê? Porque ele não vai trabalhar, ele tem prova, ele precisa estudar para a prova do colégio. E a prova é bem difícil. E se ele não estudar, a mãe dele não vai gostar, né? Então, o assunto é esse. O Pedro não vai comparecer, né? Não vai cumprir com o seu compromisso, porque ele vai estudar para a prova, certo? Esse é o assunto. E o texto 2? Vamos ver? Quando o Pedro, o mesmo Pedro,
escreveu esse bilhetinho para a Bia. Qual é o assunto? Percebam que novamente o Pedro ele não vai cumprir com o prometido, ele não vai cumprir com o compromisso. Por quê? Porque ele tem prova. Ele tem prova no colégio e ele precisa estudar. E se ele não estudar, a mãe dele vai pegar no pé dele. Como que eu sei que é a mãe, né? Quando ele diz minha velha. Aqui, ó, subentende-se que é a mãe. Perceberam que o assunto dos dois textos é o mesmo assunto. Pedro não vai cumprir com o compromisso, com o combinado, porque ele tem que estudar para a prova, né? Porém, o tipo de linguagem utilizado é que é diferente. Vamos analisar então o tipo de linguagem. Vamos voltar lá ao nosso primeiro texto. Logo na saudação, senhor gerente, eu tenho indicação de linguagem formal com o uso da palavrinha senhor. Percebam que é um tratamento respeitoso, né? De educação, de respeito, que indica subordinação, que o gerente, né? Ele manda no funcionário, ele precisa respeito, ele precisa justificar. Outro exemplo de uso de linguagem formal, aqui na palavrinha terei. No dia a dia a gente não usa a palavrinha terei. O que a gente diz? Vou faltar amanhã. Não é assim, né? Vou faltar amanhã, não vou amanhã. O que o Pedro fez? Como ele ia escrever para o gerente, ele usou a linguagem formal. Isso é importante também que nós vamos conversar na sequência, que é a tal da situação de comunicação. Lembra do início da aula? É a situação de comunicação. Para quem eu quero passar uma mensagem? Para quem o Pedro vai passar a mensagem, nesse caso, para o gerente dele. Então, a situação de comunicação exige que ele use uma linguagem formal. Onde mais eu tenho indício de linguagem formal? Aqui, quando ele diz que a prova será bem difícil, né? Quando ele diz em razão de, uso de linguagem formal. Quando ele diz precisarei estudar, na linguagem informal a gente diria preciso estudar, né? Pronto, tenho que estudar, certo? Espero que o Senhor compreenda a minha situação e me desculpe. Novamente, ele escolheu as palavras com cuidado na hora de escrever o bilhete para o gerente. Percebam que a linguagem informal você faz uma escolha de palavras, você pensa antes de escrever, né? De modo que fique com as regras corretas de uso da língua portuguesa, né? Com palavras mais elaboradas. Numa linguagem simples, você vai utilizar palavras mais difíceis, né? Mais formais. E a despedida, ó, atenciosamente, Pedro. Novamente, indício de linguagem formal. Vamos analisar agora o segundo texto, que é texto de linguagem informal. Começando pela saudação. Oi, Bia. Percebam que a saudação indica uma familiaridade que ele tem com a Bia, né? Um tratamento mais íntimo que ele tem. Ele poderia usar senhora Bia, né? E percebam também que ele abreviou o nome. Quem é a Bia? É a Beatriz? É a Bianca? Então isso é traço de linguagem e informal, ele abreviou o nome. Seguinte, ele continua, né? Olha só a diferença da linguagem. Seguinte, parece que ele está conversando com a Bia. A gente combinou de ir na manhã no cinema. A gente, né? Traço de linguagem informal. Se fosse linguagem formal, que palavra eu posso trocar pela expressão a gente? Nós? Professora, sim, eu posso trocar por nós. Mas está certo, nós combinou? Não. O que é que eu tenho que fazer com o verbo nesse caso? Fazer a concordância dele com o pronome nós.
Então, se eu fosse reescrever, nós faríamos como? Nós combinamos, certo? Então, quando eu troco uma palavra de linguagem informal por outra de linguagem formal, na maioria das vezes eu preciso fazer a adequação do restante do texto para gerar concordância, certo? Adiante. Me esqueci, olhem só, me esqueci que tem prova no colégio. Típico da linguagem informal, né? Ih, me esqueci, né? Outro detalhe, pessoal, não é só a expressão, é a colocação das palavras. Diz as normas da língua portuguesa que a gente não pode começar frase com pronome oblíquo. Aqui, ó, o me é um pronome oblíquo. Se eu fosse usar linguagem formal, eu teria que escrever como? Esqueci-me. Deixa eu mostrar para vocês aqui, mais adiante, que eu coloquei para vocês o esqueci-me. Com hífen ainda, né? Só um pouquinho, deixa eu achar aqui. Vamos lá. Ah, não achei. Depois eu acho lá para vocês na sequência e mostro, né? Mas se fosse passar na linguagem informal, eu teria que trocar o me e colocar para trás. Esqueci-me. E seria daí linguagem informal. Então, são traços de linguagem do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E na sequência ele diz assim: e se eu não estudar, minha velha pega no meu pé? O que a mãe vai fazer? Vai chegar lá e puxar no pé do Pedro? Não, né? Isso é linguagem informal e figurada ainda. O que a mãe vai fazer? Vai ficar lá falando para ele: estude, né? Você tem que tirar nota boa. Vai ficar cobrando dele. Esse é o pega no meu pé. E aqui na sequência, quando eu diz eu, hein? Tô fora, né? Mais uma característica da linguagem informal. E para finalizar, nós temos um traço de linguagem informal nesse texto, quando ele diz beijocas. Né? Beijocas é uma linguagem informal do dia a dia. Lembram da carta que ele fez para o gerente? Ele disse atenciosamente, ele não mandou abraço nem nada, né? Atenciosamente. O tipo de despedida mudou, porque a situação de comunicação mudou e mudou também o tipo de linguagem para ficar adequada com a situação. Vocês acham que ele conversando com a Bia, ele precisa escrever corretamente as palavras e adequar as normas padrão, as normas de padrão da língua portuguesa? Não precisa, né? Nós percebemos que ele é íntimo da Bia, começando pelo apelido. Né? A gente não vai falando apelido para quem a gente não conhece bem, certo? Se ela é uma namorada, se ela é uma amiga, nós não sabemos, né? Ele manda beijocas, né? Mas a gente pode mandar beijos para um amigo, para uma amiga, tranquilo, num bilhete, né? Nós não sabemos, mas isso demonstra que ele é íntimo dela, que ele pode usar gírias e, portanto, a situação de comunicação admitiu que fosse usado linguagem informal, certo? Então, depois da análise disso tudo, vamos definir o que é linguagem formal e informal? Então, o que é linguagem formal? O prof definiu assim para vocês. É a linguagem mais monitorada, com mais cuidado na escolha das palavras e com respeito às regras gramaticais da língua portuguesa. Lembra que eu falei para vocês do me? Me esqueci. Não está seguindo as regras da língua portuguesa. Pela regra deveria ser esqueci-me. Né? Então, a linguagem formal, ela precisa respeitar as regras, né, as normas da língua portuguesa. E eu vou fazer uma escolha cuidadosa das palavras que eu vou utilizar, certo? E a linguagem informal, qual é? É o contrário, né? É aquela menos monitorada, é a fala espontânea da língua, eu posso utilizar gírias, não preciso respeitar as regras da língua portuguesa, porém, cuidado, né? É a situação de comunicação,
né? Com quem eu estou falando, por que eu estou falando ou até mesmo escrevendo, que vai exigir o uso da linguagem formal ou informal, certo, gente? Sempre façam essas análises. Mas em que situações, então, prof, eu vou utilizar a linguagem formal e informal? Trouxe alguns exemplos para vocês, né? Então, exemplos de situações de uso da linguagem formal. Nas situações profissionais, por enquanto vocês não estão trabalhando ainda, né? Mas o papai, a mamãe, os familiares, com certeza alguém está trabalhando. Então, em situações profissionais, você vai utilizar a linguagem formal. Você vai cuidar na escolha das palavras na fala ou na escrita, certo? Com pessoas que temos menos proximidade, eu não tenho tanta proximidade com a pessoa, eu não tenho intimidade. Então, eu vou utilizar a linguagem formal, né? Nos trabalhos e avaliações escolares, importantíssimo aqui. Vocês farão um trabalho escolar, por exemplo, uma avaliação, a situação é formal que vocês vão utilizar, né? Vocês vão cuidar na escolha das palavras, então nada de gírias, de abreviações, né? Procurem respeitar as regras gramaticais que vocês sabem, né? Pesquisar talvez um dicionário, se está com dúvida quanto à grafia, ou se tem acento ou não tem, por exemplo, tá? E outra coisa, ela precisa ser sempre adequada às situações que exigem padrão. Dessa forma, elas têm que ser objetivas e claras. O que é objetivo e claro? Não pode dar duplo sentido, dupla interpretação, ficar enrolando para dizer o que tem que dizer, né? O Pedro foi muito claro, ele não vai trabalhar, ele precisa estudar para a prova, que é difícil, senão a mãe vai brigar com ele, né? Isso aí. E os exemplos de linguagem informal? O prof trouxe alguns para vocês também, tá? São exemplos só, existem muitas outras situações, tá, gente? Só para vocês terem uma noção, né? Então, linguagem informal eu uso quando e onde. Em situações informais, como conversas com amigos e familiares. Eu estou conversando com os meus amigos lá, né? Eu não preciso ficar me adequando às normas gramaticais da língua portuguesa. E nem com a sua família. Você não corre risco deles dizerem, ih, ó, metido aí, né? Falando difícil. Não precisa. Pode usar a linguagem informal. Está numa simples conversa com os amigos ou com a sua família, certo? Onde mais? Com pessoas que nós temos proximidade. Lembram da linguagem formal, que era com as pessoas que eu não tenho proximidade? Não conheço bem. Eu tenho proximidade, conheço, converso sempre, eu posso usar a linguagem informal, sem problemas, certo? Onde mais? Em situações mais descontraídas, com pessoas que nós temos intimidade ou onde nós não estamos sendo avaliados. Isso é bem importante. Aí eu posso utilizar a linguagem informal e eu não vou ter medo de estar usando um tipo de linguagem imprópria para a situação. Certo, pessoal? Vamos ver alguns exemplos, então, de linguagem informal, fora o que a prof trouxe lá do bilhete para a Bia, né? Então, vejam aqui, por exemplo, estamos na rua, né, conversando com os amigos. Olhem o uso da linguagem informal. E aí, Rico, tudo belê? Olha o tudo belê, né? E aí? E outro responde. E aí, mano? E aí, galera, na boa? É uma conversa informal com os amigos, sem problema. A linguagem está adequada com a situação. Ninguém está sendo avaliado, né? A situação é descontraída. Percebe-se que eles são íntimos. Quando ele diz, e aí, galera, eles se veem com frequência, né? E aí, mano, para eu chamar alguém de mano, porque ele é íntimo meu, né? Se eu não vou chamar de mano,
Então, a linguagem está certa, numa situação certa, por se tratar de uma situação comunicativa informal, uma conversa entre amigos. Vejamos agora o segundo exemplo. Primeiro, antes da prof ler, observem aqui qual é o ambiente em que a conversa acontece. Aonde estão esse menino e essa senhora? Na sala de aula, né? Percebam que nós temos mesa, carteira, né? Quadro aqui ao fundo. Estamos numa sala de aula. E o menino diz assim: aê, professora, eu e os brother estamos tudo tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do New Português. Ai, 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 né? Olha a cara da professora, né? Olha a expressão que ela tem. Hã? O que deu, né? O que aconteceu? O que ele quis dizer? Vocês acham que o uso da linguagem feita pelo menino está correta com a situação? Nessa situação, ele deveria utilizar expressões como aê, professora, eu e os brother, tudo tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do New Português. Eu acredito que vocês já estão dizendo que não, né? É claro que a situação de comunicação deveria ser com uma fala diferente, né? Por isso o espanto da professora. O menino poderia ter adequado a sua fala, ter feito uma escolha diferente de palavras para conversar com a professora. E qual é o objetivo de comunicação dele? Por que será que ele foi conversar com a professora? Lembram da situação de comunicação? Nós queremos algo quando falamos ou quando escrevemos. Por que ele foi conversar com a professora aqui? Vocês compreenderam? Porque ele não está entendendo a matéria aqui, ó, as paradinhas. Eles não estão entendendo as paradinhas aí do New Português. Então, esse foi o objetivo de comunicação. Poderia ter escolhido palavras mais adequadas? Poderia, né? Pode ser que eles tenham mais intimidade, ele com a professora, mas numa situação dessa, precisa se fazer uma escolha mais elaborada, né? Em razão do lugar que eles estão, da escola que eles estão e da situação de comunicação. Pois bem, pessoal, mais um exemplo de linguagem formal numa situação muito semelhante agora. Observem aqui, ó, na sala do diretor, é o cenário. Observem agora o uso das palavras feitas pelo menino. Ele diz assim: com licença, senhor Osvaldo, a professora pediu-me que ele entregasse as provas. Obrigado, Ricardo, deixe-me ver. Perceberam, gente, a diferença da linguagem, apesar de uma situação de comunicação ser muito parecida com a anterior, da conversa do aluno com a professora, né? A escolha de palavras foi pensada. Quando a prof disse assim para vocês que a linguagem formal, a gente faz uma escolha elaborada das palavras, pensa antes de falar, com certeza, enquanto ele veio da sala da professora até na sala do diretor, ele veio pensando como é que ele ia falar, que palavras que ele usaria, né? Ele não inventou isso aqui na hora, né? É assim mesmo. Vejam aqui, por exemplo, o uso da palavra senhor, né? Indicando respeito, com licença, que ele pediu permissão para falar com o diretor. A professora pediu-me, ó, cheguei no me que eu falei para vocês que eu ia achar, achei. Perceberam que ele veio depois aqui, ó, pediu-me. No dia a dia, como que a gente diz? Me pediu, a professora me pediu. Tudo bem, numa linguagem informal, em que a situação não exige o cumprimento das regras da língua portuguesa, né? Mas numa situação formal, eu vou colocar o pronome oblíquo depois, eu vou utilizar hífen. O mesmo fez o diretor aqui, ó. Deixe-me ver. Na linguagem informal, o que a gente faz? Me deixe ver, né? E nem põe o R ainda, me deixe ver. Tranquilo, né? Numa conversa informal entre os amigos.
Pode, não tem problema, né? Num bilhetinho escrito lá para um amigo, não tem problema. Numa conversa lá no celular, nas redes sociais com um amigo, não tem problema. Porém, numa conversa, mesmo que seja nas redes sociais, na internet, em que a situação seja formal, você vai adequar a tua escrita como fez o menininho aqui. Precisa pontuar, precisa usar letra maiúscula, precisa respeitar as normas de escrita. Caso contrário, se corre o risco, muitas vezes, até de não se fazer entender. Quem já não passou por isso? Recebeu uma mensagem lá, toda sem ponto, sem vírgula, escrito tudo errado. Que isso? Não entendi nada, né? E lê de novo e relê, você manda um áudio para a pessoa perguntando, o que você quis dizer? É bem assim, né? Então, a situação de comunicação é que vai dizer para vocês o tipo de linguagem utilizar. Sempre analisem, certo, gente? A fala do diretor, só concluindo aqui, ó, ela também está na linguagem formal. Obrigado, Ricardo. Fora o deixe-me ver aqui. Ele agradece ao Ricardo pelo favor que ele fez de trazer-lhe as provas. Ok, gente? Muito bem. Então, não esqueçam, pessoal, né? Definam lá no caderninho de vocês o que é a tal da linguagem formal, aquela linguagem mais elaborada, que respeita as regras de ortografia, de gramática da língua portuguesa, isso tanto na fala quanto na escrita. E a linguagem informal é aquela fala espontânea do dia a dia, que eu não preciso ter esse cuidado, nem esse respeito com as normas gramaticais da língua. Tá bom, pessoal? Muito bem. Vou finalizando, agradeço a atenção de vocês, né? Nós temos atividade para fazer ainda, não esqueçam. Se necessário, voltem o vídeo, pausem, revejam, para vocês seguirem adiante com esse conceito bem definido. Tranquilo? Até a próxima, fiquem com Deus e tchau!